Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Vitória toca no rosto de Fernando e diz que ele não teve culpa. Vitória pergunta a Bruno por quê. Os empregados ajudam Bruno. Vitória cuida dos ferimentos do filho. Bruno diz à mãe que tudo foi culpa do amante dela e se tivesse decência, não deixaria ele vir à casa. Raquel pergunta por que eles brigaram. Roberto diz que Bruno é louco. Vitória diz à filha que Bruno precisa de atendimento psiquiátrico. Roberto diz à esposa que Bruno ficou com raiva pela volta de Alessandro e quis descontar em Fernando. Vitória pergunta a Fernando como está e o chama de amor. Fernando diz que vai viajar, buscar sua irmã na fazenda e volta amanhã. O advogado de Alessandro diz a ele que as ações de Vitória foram divididas em 3 partes. Alessandro questiona se sua esposa pode ceder algumas ações dela para ele ter voto na empresa. O advogado diz que os sócios podem vender, mas não ceder, e Maria José pode dar um poder a ele na empresa. Sandra vai à clínica de reabilitação se internar para tratar seu vício nas drogas. Enquanto isso, Paula diz a Maria José que Fernando e Bruno tiveram uma briga e Bruno está completamente louco. Pedro e Chucho visitam Maria José e estão felizes por Alessandro estar vivo. Ulisses diz a Maura que Raquel está completamente esquizofrênica e já não aguenta mais. Lisete diz que o melhor que ele pode fazer é se livrar dela. Roberto chega e diz a Maura que Alessandro está vivo e chegou ontem. Maura fica feliz. Enquanto isso, em Culiacán, Sandra chega no hotel e fica sabendo que um homem procurou por ela, dizendo que era seu namorado. Sandra cancela a reserva. Mateus segue Sandra e a convida para almoçar, mas ela não aceita, já que ele é um desconhecido. O amigo de Sandra leva ela. Mateus liga para Ulisses e diz que encontrou Sandra num hotel de luxo. Ulisses diz a Roberto que não tem certeza se vai voltar com Sandra e tem que se despedir de Raquel. Roberto diz que não precisa. Ulisses percebe que Roberto ainda guarda rancor dele por ele ter ficado com Raquel. Ulisses passa nome e sobrenome de Sandra para Mateus. Mateus pede mais dinheiro, pois não será fácil pegar a Sandra sozinha, porque ela sempre anda com alguém. Pedro pergunta a Maria José se voltará a se casar. Maria José diz que sim, mas não sabe quando. Alessandro liga para Maria José. Ela atende e diz que Xuxa e seu pai mandarão abraços para ele. Alessandro diz que a ama. Hernan abraça Alessandro ao vê-lo novamente. Hernan pergunta como foi, pois Vitória disse que ele viajou para encontrar o juiz que casou Bruno com Maria José. Alessandro diz que é uma longa história. Alessandro diz que ele e Fernando viajaram durante dias para agarrar o juiz. Maura diz à irmã que hoje é o melhor dia de sua vida, pois nunca pensou que de novo estariam celebrando que Alessandro não morreu. Lisete diz a Maura que deve ter uma forma dela impedir Alessandro de voltar para os braços de Maria José. Insuportável, Raquel liga para Ulisses e pergunta se soube de Alessandro. Ulisses diz que sim, e Roberto disse para ele, na casa de Maura. Raquel questiona Ulisses se é Maura, a mulher, por quem ele quer deixá-la. Ulisses desliga o telefone na cara de Raquel e já está cansado dessa mulher. Alessandro diz a Hernan que tem certeza que Bruno matou o juiz, mas infelizmente não tem provas. Fernando chega à fazenda do seu tio, Emiliano, para buscar Kátia. Porfírio está conversando com Emiliano e fica feliz ao ver o sobrinho. Porfírio e Fernando se cumprimentam. Maura diz a Lisete que ultimamente ela sempre está cansada. Lisete diz que não dorme bem. Raquel vai à casa de Maura e a puxa pelo braço e pergunta o que ela tem a ver com Ulisses. Maura fica assustada. Kátia fica feliz ao ver Fernando e o abraça. Fernando fica sabendo pelo tio que Kátia e Bruno estão juntos. Maura diz a Raquel que não tem nenhum interesse em Ulisses e talvez ele tenha um melhor projeto, como Roberto disse. Raquel pergunta a Maura se conhece algum médico para ela abortar, pois de jeito nenhum quer ter essa criança. Maura diz que não sabe disso. Raquel manda Maura averiguar quem é a mulher que Ulisses está interessado. Maura diz que Ulisses não vai contar para ela. Raquel se sente desesperada. Maura diz que é problema dela e que resolva como puder. Raquel diz: como vou pedir a opinião para uma mulher como você, que deixou uma criada lhe roubar o noivo? Raquel agradece por nada e sai. Maura liga para Mari para se comunicar com Alessandro, mas neste momento ele está ocupado em uma reunião com Hernan e alguns sócios. Alessandro pede apoio dos senhores, pois o posto de presidente da empresa depende do futuro dela.
Os sócios dizem que Bruno prometeu vender parte de suas ações, caso apoiassem ele, e também querem ter mais participação na empresa. Alessandro fica intrigado. Bruno obriga Tomás a deixar Eric entrar na casa, pois senão o expulsa. Hernan diz a Alessandro que não confia na palavra daqueles dois sócios e podem dizer que irá apoiá-lo e no dia da votação mudar de opinião. Alessandro diz a Hernan que Maura estava disposta a comprar uma parte de suas ações. E se ainda estiver interessada, pode convencê-la a ficar do seu lado na votação. Mas com isso, Maria José ficará com um pouco de ciúmes. Maria José liga para Alessandro e diz que sente falta dele. Alessandro diz que não poderá jantar com ela, e sim com Maura. Eric propõe a Bruno de usarem Rufino para prejudicar Pedro, pois assim ele pode ameaçar Maria José de votar nele para a presidência da companhia. Os desgraçados infelizes comemoram a ideia. Maria José sente ciúmes por Alessandro ter ido jantar com Maura e comenta com a irmã. Alessandro e Maura se encontram no restaurante e ela se alegra ao vê-lo vivo. Alessandro diz a Maura que se divorciou e deixou tudo para Maria José, porque ela espera um filho dele. Maura brinda com Alessandro. Maria José está nervosa e ansiosa, e tem medo de Alessandro fazer amor com Maura pelo negócio. Alessandro pede apoio de Maura para voltar a ocupar o cargo de presidente da empresa. Maura diz que sempre estará do lado dele, mas pergunta se ele será do dela. E se irão voltar. Alessandro diz a Maura que eles tentaram, mas não funcionou. Maura diz que é porque Maria José se meteu entre eles, mas se voltarem, tudo pode ser como antes. Alessandro fica nervoso. Ela o entende, mas aceita ficar do lado dele. Maura dá um beijo na bochecha de Alessandro. Um cara tira várias fotos deles, em posições que podem ser consideradas ousadas. Maria José está deitada na cama. Alessandro chega ao quarto dela e deita na cama, a beijando. Maria José pergunta o que aconteceu. Alessandro diz que Maura aceitou e não aconteceu nada entre eles. Alessandro beija Maria José. Maria José diz: te amo, te amo. Já de manhã, Maria José diz a Paula que com o apoio de Maura, Alessandro voltará a ser presidente da empresa. Paula mostra à irmã o jornal onde mostra fotos ousadas de Alessandro com Maura bem próximos, quase se beijando. Maria José chora, mas diz que seguramente Alessandro estava agradecendo a Maura pela ajuda. Paula diz que os agradecimentos se dão falando pela boca. Paula pede a Maria José que tome cuidado com essa safada da Maura, porque agora que ela será sócia da companhia, estará na empresa com Alessandro sempre. Maria José começa a se sentir mal, mas diz que acredita na palavra de Alessandro. Maura diz a Lisete que, sendo sócia da empresa, verá Alessandro sempre que quiser. Paula está saindo para ver o pai. Roberto decide levá-la no seu carro e também a convida para almoçar. Fernando pergunta a Kátia se já fez amor com Bruno. Kátia nega e diz que Bruno a respeita. Fernando diz que ele não respeita ninguém. Fernando pede a Kátia que deixe ele mostrar a ela quem Bruno realmente é. Mari diz a Alessandro que aí fora tem um jornalista querendo falar com ele sobre o resgate, como sobreviveu. Alessandro vê no jornal uma foto dele com Maura bem próximos e fica chateado. Então Alessandro não aceita dar entrevista para o jornalista. Fernando conta coisas de Bruno para Kátia, que não acredita em nada. Tonta, né, gente? Mas deixa. Mais pra frente ela vai ver quem Bruno é. Fernando pede à irmã que acredite nele, ou fale com Vitória e Maria José para descobrir tudo. Kátia diz que não vai falar com essas velhas amarguradas que ficaram do lado de Alessandro e falarão mal de Bruno. Kátia diz que ninguém conhece Bruno melhor que ela. Alessandro liga para Maria José e pede para almoçarem. Maria José diz que não tem vontade de sair. Alessandro pergunta se ela viu a foto no jornal. Ele diz que isso não significa nada para ele. Maria José diz que entende, mas está gorda e feia. Alessandro diz que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo e, além do mais, a ama. Maria José ainda está triste. Paulo e Roberto vão ao mercado de Xuxa e Pedro. Paulo apresenta Roberto para Mercedes e Gabriel. Roberto parabeniza Pedro e Xuxa pelo local que eles alugaram para trabalhar. Kátia diz a Bruno que já voltou e, se tivesse esperado por ele, teria criado raízes lá na fazenda. Bruno diz que estava muito ocupado. Kátia pede para se comunicarem. Bruno diz que é arriscado demais e já está morando na casa de sua mãe. Kátia insiste. Alessandro chega em casa para almoçar com Maria José.
Ezequiel diz que ela está trabalhando perto da jacuzzi. Alessandro vê Maria José decorando peças de barro para o pai dela e Xuxo para venderem melhor. Alessandro diz que está tudo bonito e ela tem muito talento para isso. Alessandro pergunta se ela ainda está chateada pela foto do jornal. Maria aparenta que sim e sente ciúmes dele. Alessandro diz que apenas agradeceu a Maura por isso. Maria José questiona que papel tem na vida dele, se é uma mulher que espera em casa o marido, que a dá filhos e só serve para isso, enquanto ele se diverte com as ex por aí. Maria José diz a Alessandro que sabe que no momento não é nada atrativa para ele, mas é muito tentador sair com uma mulher tão linda como Maura. Alessandro diz a Maria José que só tem olhos para ela e ela fica ainda mais linda nesse estado quando está grávida. Alessandro pede que ela não fique com ciúmes. Alessandro diz a Maria José que não quer que ela ande por nenhum lugar, porque Bruno está por perto e não gostaria que ele fizesse mal para ela. Alessandro diz a Maria José que vai começar a procurar uma casa para morarem. Bruxa Raquel diz à mãe que quer se livrar da filha que vai ter. Vitória diz que é a filha dela e o que Ulisses pensa não importa. Raquel diz que não quer parir aquela menina. Vitória diz que é uma criatura inocente que ela está esperando e sempre é uma bênção de Deus. Raquel pede ajuda à mãe, porque senão o único remédio que tem vai ser procurar qualquer um para abortar. Vitória liga para a irmã. Paula agradece a Roberto por convidar ele e o pai para almoçarem num restaurante tão luxuoso. Mercedes percebe que Gabriel está com ciúmes de Paula. Paula agradece a Roberto por trazê-la na escola. Pedro pergunta a Roberto quais as intenções dele com sua filha. Roberto diz que nenhuma e vê Paula como uma irmã. Mateus diz a Ulisses que localizou o hotel que Sandra estava hospedada, mas que já saiu, e acha que ela foi para outro hotel ou outra cidade. Roberto pergunta a Pedro como se chamava a esposa dele. Ele diz que Helena. Roberto pergunta se ele não teve mais filhas. Pedro diz que não. Roberto diz que é muito estranho, pois um amigo seu conheceu em Madrid uma mulher idêntica a Maria José. Pedro fica nervoso. Ulisses liga para Helena e diz que localizaram Sandra, mas ela desapareceu e precisa de dinheiro para seguir procurando por ela. Helena diz que hoje mesmo vai cancelar os cartões de crédito de Sandra, assim obriga ela a voltar. Vitória diz a irmã que Raquel quer abortar e não apoia isso, pois é uma loucura, já que a gravidez dela está em estado avançado e ela está tão decidida. Hernan pede a Vitória que leve Raquel à clínica para fazer outros exames. Xuxo vê Pedro bem triste. Pedro diz a Xuxo que mentiu para suas filhas a vida toda e disse que a mãe dela tinha morrido, mas na verdade o abandonou e levou uma outra de suas filhas, a irmã gêmea de Maria José, chamada Sandra. Sandra está no México, se divertindo com um homem. Ela percebe que seu cartão de crédito foi cancelado, pois não consegue tirar dinheiro no banco. Fernando pede a Bruno para explicar isso, que ele e Kátia vão se casar. Bruno diz que são fantasias de adolescentes. Fernando pergunta até onde ele chegou com sua irmã. Bruno diz que não fez nada e só saíram como amigos. Fernando ameaça Bruno de denunciá-lo, mas ele garante que não teve nada a ver com Kátia. Fernando diz que se descobrir algo vai chegar até as últimas consequências. Fernando pede que ele não volte a chegar perto de sua irmã e sai. Bruno diz: maldita a hora que eu me meti com essa menina. Pedro diz a Xuxo que saber que sua filha Sandra vive na Europa o deu um misto de sentimentos. Pedro conta que no dia que sua esposa o abandonou, foi com Paulo e Maria José para a igreja, mas Sandra não quis ir porque estava doente. Mas quando voltou, sua mulher já tinha ido embora com Sandra. Xuxo diz que pode ser que ela tenha outro homem. Pedro diz que Helena era muito linda e queria uma vida melhor. Sandra liga para a mãe e pergunta por que cancelou seus cartões. Helena diz que quer que ela volte para casa. Sandra diz que não pensa em voltar. Helena diz que o avô dela precisa vê-la e ameaçou de tirar a herança dela. Helena pergunta onde ela está. Sandra diz que num lugar com vários loucos. Sandra ameaça se prostituir caso a mãe não ative seus cartões. Helena liga para Ulisses e conta que Sandra está furiosa por ter cancelado os cartões dela. Helena passa o número de Sandra para Ulisses. Ulisses pede a Helena mais dinheiro. Raquel liga para Ulisses e pede ajuda, pois não quer ter a filha. Nojento e aproveitador, Ulisses pede que ela vá a qualquer clínica por aí se livrar da criança. Roberto chega em casa e vê Raquel chorando. Roberto pede que ela não chore. Roberto diz que dará o divórcio a ela e fica com a menina. Raquel aceita.
Alessandro e Maria José comentam como querem que seja o filho deles. No dia seguinte, todos estão indo tomar café da manhã. Alessandro diz à mãe que ele e Maria José vão assinar o contrato de compra e venda das ações com Maura, pois é a única forma de ter um voto de diferença a favor de Alessandro. Bruno, escondido, observa e escuta tudo e sai de lá nervoso. Bruno liga para Eric. Eric diz que Rufino segue vendendo negócio pirata. Bruno manda Eric denunciar Rufino hoje mesmo e depois oferece um advogado para ele em troca de acusar Pedro, pai de Maria José. Alessandro e Maria José vão à empresa assinar o contrato de compra e venda com Maura. Fernando diz a Kátia que falou com Bruno e ele disse que não tem nenhuma intenção em ter algo sério com ela, que para ele é uma adolescente boba e fantasiosa. Kátia não acredita e pergunta se Bruno não se importa com ela, o que queria então. Fernando diz que tira informações dela. Fernando diz à irmã que só ela pode ter dito a Bruno que ele e Alessandro iriam atrás do juiz. Fernando diz a Kátia que ela não significa nada para Bruno e pede que a irmã abra os olhos para a verdade. Kátia chora. Alessandro e Maria José fecham um contrato com Maura. Alessandro dá um beijo em Maria José e se despedem.